Mas você fala muito sobre equipe, sobre treinar equipe. Várias das vezes, o gestor não sabe disso. O gestor não tem essa transparência, essa visão. E aí, depois, ele vai querer procurar o advogado depois do problema ter acontecido. Aí, gente, ó, mais uma dica. Procura os meninos antes de acontecer o problema, para você evitar o problema. Por isso, gente, que não é lógico, vocês são parceiros nossos e tudo, mas é importante que não sejam os meninos, que seja. É preciso de você ter uma segurança jurídica, você entender o jogo que você está jogando, né? Em todas as áreas, né, Bernardo? A gente entende de cliente, a gente atende muito bem, a gente é simpático, a gente é solícito, a gente leva, a gente busca, a gente faça do processo, dá muito trabalho. Achei muito fantástico uma colocação dessa parte que você falou, que é: não se sabe o quanto foi trabalhado, quantos clientes foram gerados, quanto foi investido para que chegasse o cliente certo para comprar seu imóvel. Então não é justo que você feche, formalize aquilo e deixe o corretor de fora. Por favor, Bruno. Bernardo está falando da importância do papel do gestor. Eu, apesar de ser advogado, eu tive a experiência, o privilégio de começar a carreira dentro do imobiliário. E eu entrei uma semana antes da inauguração dessa imobiliária. A imobiliária, o sócio proprietário, ele já tinha muita experiência, chamou uma equipe de corretores, e aí, naturalmente, todo o serviço braçal ficou com o estagiário à época. Então, eu lembro muito bem que ele chegou para mim uma vez e falou: Bruno, quando o imóvel vai ser vendido, precisa ser assinado uma autorização de venda. Quando mostra o imóvel, tem uma ficha de visita. E ele trouxe 10 modelos de cada um daqueles documentos, e a minha missão era formatar o documento da imobiliária. E aí, logo depois, eles implementaram a ISO. A ISO, quem não sabe, ela passa por auditorias para você receber o certificado. E aí eu, como estagiário, também fui o representante da direção. E aí eu tinha que verificar se os procedimentos que foram estabelecidos, eles estavam sendo cumpridos. E aí, ao checar a documentação, eu percebia que a ficha de visita nunca estava assinada. Obviamente não eram todas, mas muitas não estavam assinadas. Eu ia lá, dedurava os corretores, a gente fazia uma reunião para mobilizar a turma, e a gente começou a perceber o depoimento da turma. Ele está visitando com outros concorrentes que não estão exigindo. Começamos a perceber que tinha documento mal feito, que a pessoa que é leiga, não só o corretor precisa orientar, igual o Arthur colocou, mas o cliente também precisa ser orientado. O que ele está assinando? Por que ele está assinando? E aí o gestor, até um abraço para o Flávio Galiz da Valore, na época, na reunião, ele resolveu isso de uma vez por todas. Falei: gente, esse cliente não é nosso perfil de cliente. O cliente que coloca o imóvel para vender, ele se recusa a assinar uma autorização de venda. O interessado em comprar, que não assina uma ficha de visita, reconhecendo, declarando nada mais que ele visitou aquele imóvel. É o provável cliente que amanhã vai dar o bypass na comissão de corretagem. Então, uma recomendação é: demita o cliente. Você está gastando energia, tempo, está gastando, né, transporte de estar lá, e está deixando de atender aquele cliente que, de fato, é um potencial comprador da sua imobiliária. Sensacional. Eu acho que você falou tudo aí, né? Isso não só é importante ter um gestor. Abraço, pessoal da Valore aí, tá? Nossos clientes também, queridos. É muito importante você ter isso vindo de cima, né? O gestor ter essa visão. A gente não vai conseguir atender todos os clientes. Eu quero atender o cliente que pelo menos valorize ao mínimo. E isso é aquilo que a gente estava falando. Lá embaixo, o pré-podcast, de vez em quando até conversa mais que no podcast, né? Mas é normal. Dessa pessoa ter a ciência e saber do quão importante é aquilo que ela tá fazendo, por que ela tá fazendo aquilo, né? De vez em quando, você falar só, faz, é uma coisa. Você falar pro corretor, você vai fazer isso aqui, por quê? Porque se esse comprador for direto no vendedor, se tiver assinado isso aqui, nós estamos resguardados. Inclusive, passo para uma próxima pergunta, que eu acho que é muito agora. Gente, todo mundo caderninho na mão, hein? Lista pra gente o que essa pessoa precisa fazer para evitar esse bypass. Quais são os documentos? Vocês já falaram de 2, mas eu sei que tem mais coisa, né? Vou fazer uma consideração aqui, Bruno, se você me permite, só
seria a mesma coisa. Essa questão da não autorização, da recusa, ou da dificuldade de assinatura da autorização de venda, que eu nunca compreendi, é muito por isso. Cara, se o sujeito chega, é a mesma coisa de alguém me procurar no escritório e falar, Arthur, preciso que você advogue para mim. Quero contar com seus serviços jurídicos, advocatícios. Advoga para mim, mas eu não vou assinar a procuração, não. É isso. É basicamente isso que acontece quando um cliente, que não é o seu perfil de cliente, basicamente essa é a situação. Então, não dá para trabalhar, investir tempo, energia, toda uma estrutura organizacional para um perfil de cliente desse. E agora tem um outro aspecto também. O bypass, ele começa na captação mal feita do imóvel. Por quê? Vários casos, já tive vários casos em que a gente não recomendou o ajustamento de uma ação de cobrança de comissão de corretagem por falta de documento adequado. Porque, incrivelmente, você ia verificar a ficha de visita ou a autorização de venda e ela tinha só o prenome da pessoa. Não tinha os dados qualificados, o documento era um documento precário, ele não estava preenchido, ele estava assinado no campo errado, ele não tinha a especificação do imóvel. Não tem definido o percentual de comissão da corretagem. O sujeito preenche inadequadamente um documento que o credencia a cobrar a remuneração dele. Com que credibilidade a gente consegue discutir isso judicialmente com um documento tão frágil desse? Agora, aí você vai chegar no juiz que já, tipo assim, igual você falou, ele já não valoriza. Esse aí deve ter sido muito mal atendido quando ele foi vender o imóvel dele ou comprar algum imóvel, por isso que ele já tem esse preconceito, mas tá super errado, né? Ele tá ali num papel que ele não pode ter não ter esse preconceito, mas você chega com um material, com tudo zoado, gente... Isso é terrível. E assim, o problema é o seguinte, cara, porque o processo de captação talvez seja tão importante quanto a visita do imóvel, porque aqui tem vários aspectos sobre a captação do ponto de vista jurídico. Muitas vezes você coloca na prateleira um imóvel que não pode ser vendido. Então perde-se tempo negociando. Eu já vi inúmeros casos em que a negociação cai porque a matrícula imobiliária tem algum tipo de pendência, algum tipo de restrição, gravame, seja porque não é solucionável ou porque o tempo de solução não acompanha o tempo da negociação do que pretende o comprador. E aquilo cai depois de uma série de visitas, uma série de encaminhamento de propostas, de negociação, até mesmo de minuta de contrato. Então, será que faz sentido incorporar dentro da imobiliária? Será que não vale a pena? Será que não justificaria, durante a negociação, você criar um processo de fazer uma verificação cuidadosa da matrícula imobiliária? Isso, na verdade, deveria ser feito antes, porque eu tenho que assinar um termo de autorização de venda com alguém. Isso é no momento da captação, né? Isso. Tinha que ter sido feito. Pensa bem, olha esse raciocínio. Eu tenho que assinar um termo de autorização com alguém que seja capaz, legítimo, para me autorizar a vender. E às vezes eu estou tratando com um cunhado, com um filho, com fulano, ciclano, e na hora que eu emito a matrícula, quem autorizou a venda não é a pessoa que efetivamente é a pessoa legítima para fazer a venda. Eu vou cobrar como? Como é que eu cobro isso? Então, até o adequado preenchimento no documento básico, que é o termo de autorização, ele depende de um cuidado mínimo, de uma verificação de legitimidade. Quem que pode assinar esse documento, né? Então, isso é terrível quando acontece e mostra uma ineficiência da imobiliária que favorece, e eu estou falando isso porque as brechas favorecem o bypass. Geralmente, quando você não tem qualquer tipo de problema documental, a gente já fez isso inúmeras vezes lá no escritório, nós vamos chegar no judiciário. A gente apresenta essa documentação numa notificação extrajudicial, o sujeito consulta qualquer advogado, não precisa ser especialista em direito imobiliário, nem nada disso, que ele vai falar, olha, a documentação deles é muito boa, vamos pagar, vamos negociar, e a coisa não vai melhor do que pagar depois com multa, tendo que pagar honorários advocatícios e tudo, e todo, né, custas do judiciário, né? Então, mas o que eu vejo também é que é de um nível de amadorismo, né? É de um nível de... Porque até agora a gente falou sobre coisas super simples, né, gente? Primeiro, um documento assinado pelo dono do imóvel. Primeiro você vê se a matrícula do imóvel realmente... Esse imóvel é daquela pessoa. Porque senão vai fazer igual aquela história do menino da roça lá no início de Belo Horizonte, que tava um cara na porta do corretor vendendo o parque municipal, vendia para 10 pessoas no dia. Né? Isso, vira um amadorismo que eu acredito
que o mercado mesmo precisa de mudar a mentalidade. Inclusive, é interessante a gente lembrar, é muito comum quando a gente chega na fase judicial, é colocado como a pessoa fez uma picaretagem, ela deu um bypass. Só que muitas vezes é apresentado pelo vendedor que foi acusado de dar o bypass, uma nota fiscal, ele pagou a comissão, ele não deu bypass. Na verdade, ele foi muito mal atendido. Tem que entender também que o corretor de imóveis ele é vendedor, ele tem que criar vínculo. A parte judicial ela passa muito pela prova. Se você atendeu a pessoa, você vai ter troca de e-mail, conversa de WhatsApp, você vai ter todos os registros, as certidões que você tirou, o contato que você teve, as propostas. Então, tem alguns casos que é falado que teve bypass, mas na verdade ele não foi atendido. Ele pagou a comissão para outra imobiliária que atendeu ele muito bem e ele não está se recusando, ele não está tentando economizar a comissão de corretagem.